Leitura do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. E assim, com Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6, nós estamos começando o nosso programa de hoje, nossos irmãos, nossas irmãs, na paz do Senhor. E o programa do Varela no Ar está começando agora desta maneira. E as nossas indicações para os nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Rua Oswaldo Cruz, 1660, Aldeota, Fortaleza, Ceará. 85-3224 7018 3224-0783 www.varelaestéticabeleza.com.br. Medicina estética e salão de beleza que oferecem mais de 500 serviços para homens e mulheres, recepção espaçosa no conforto do ar-condicionado, o atendimento nota 1000 da equipe Varela, melhor da cidade, sala VIP, o dia do noivo, o dia da noiva, cyber, manobrista, moda Varela masculino, feminino e acessórios, e a oração da Varela com a missionária Natália Varela e seus convidados no comecinho da noite de quarta-feira, às 18h30. Na Varela todos os clientes são especiais e recebidos com carinho. Se ligue na Varela. Check-up, o programa para toda a família, o dia a dia na medicina, consultando seu médico, saúde 100%, em forma, toques de beleza, atualidades odontológicas, dicas das estrelas. Nas noites dos domingos, a partir das 20 horas, na TV Diário, apresentação da estrela Natália Varela. Se ligue no check-up. 100% Jesus, o programa da missionária Natália Varela, na Rádio Vida FM 102,9, nas noites dos sábados, a partir das 23 horas. Participe pelo telefone 85-3287-2158 e 3287-2999, natalinhavarela@gmail.com.br. Vida News, o programa jornalístico da Rádio Vida FM 102,9. Participe pelos telefones 85-3287-2158, 3287-2999, www.radiovidafortaleza.com.br. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, notícias na apresentação da dupla campeã de audiência Felipe André e Natália Varela. Se ligue no Vida News. Vida Abundante, nas tardes da Rádio Vida FM 102,9 às 17 horas, um programa da Igreja Evangélica da Bela Vista, Igreja Assembleia de Deus da Bela Vista. Aos nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, a paz do Senhor, fiquem com Deus. No programa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós faremos a leitura
da primeira carta de Pedro, é o 21º livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, e no capítulo 2, primeira carta de Pedro, capítulo 2, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedras vivas e nação santa. Portanto, despojai-vos de toda maldade, de toda mentira, hipocrisia e inveja, e de toda calúnia. 1 Pedro 2,2. Como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro que vos vai fazer crescer na salvação. 1 Pedro 2,3. Pois já provastes que o Senhor é bom. 1 Pedro 2,4. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e valiosa aos olhos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Do mesmo modo também vós, com pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,6. Com efeito nas Escrituras se lê: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, honrosa. Quem dela confiar não será confundido. 1 Pedro 2,7. E vós que credes, ela é a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. 1 Pedro 2,8. A pedra de tropeço, pedra que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a gente escolhida, sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. 1 Pedro 2,10. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. 1 Pedro 2,11. Bom procedimento para com todos. Caríssimos, eu vos exorto como a migrantes e forasteiros. Afastai-vos das paixões carnais que fazem guerra a vós mesmos. 1 Pedro 2,12. Tende bom procedimento no meio dos pagãos. Deste modo, mesmo que vos caluniem como se fosseis malfeitores, poderão observar a vossa boa atuação e glorificarão a Deus no dia do julgamento. 1 Pedro 2,13. Subordinai-vos a toda autoridade humana por amor ao Senhor, quer ao rei como soberano. 1 Pedro 2,14. Quer aos governadores, que por ordem dele castigam os malfeitores e premiam os que fazem o bem. 1 Pedro 2,15. Pois a vontade de Deus é precisamente esta, que fazendo bem caleis a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2,16. Conduzi-vos como pessoas livres, mas sem usar a liberdade como pretexto para o mal. Pelo contrário, sede servos de Deus. 1 Pedro 2,17. Honrai a todos, aos irmãos, amai a Deus, tende temor ao Rei, honrai. 1 Pedro 2,18. A obediência dos servos segundo o exemplo de Cristo. Servos domésticos, submetei-vos aos patrões com todo respeito,
não só aos bons e afáveis, mas também aos que são difíceis. 1 Pedro 2,19. Nisto consiste a graça: sofrer injustamente, suportando as aflições, com a consciência da presença de Deus. 1 Pedro 2,20. Pois que merecimento há em fazer o mal e suportar castigo por isso? Entretanto, se fazeis o bem e suportais o sofrimento, isto vos torna agradáveis junto a Deus. 1 Pedro 2,21. De fato, para isto fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, para que sigais os seus passos. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. 1 Pedro 2,23. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. 1 Pedro 2,24. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo sobre a cruz, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Andáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e protetor de vossas vidas. E assim, meus irmãos, nós concluímos a leitura do capítulo 2 da primeira carta de Pedro, em todos os seus versículos. Nós voltaremos amanhã, um novo programa com a leitura do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, a 21º livro das Sagradas Escrituras, o 21º livro nas Sagradas Escrituras do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Capítulo 3, as esposas. Tudo de bom, fiquem com Deus, até o nosso próximo programa, se Deus quiser.